Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco para acompanhar mais uma conversa, e hoje muito importante, porque fala sobre a consolidação econômica dos municípios do Espírito Santo. Muitos avanços, mas também temos desafios pela frente. Hoje nós vamos comentar dados que refletem a realidade das nossas diferentes cidades capixabas. Vamos conversar hoje sobre finanças dos municípios do Espírito Santo. Nossa convidada hoje participa do nosso Em Destaque e fala muito mais sobre isso. Tânia Vilela, que é economista e diretora do anuário Finanças Capixabas, aqui no nosso Em Destaque. Queria até agradecer a Tânia já e de imediato fazer o convite para você acompanhar a nossa conversa sobre todos os dados reunidos nessa publicação. A gente vai deixar o endereço passando aí para você ter esse acesso rápido e fácil, Finanças dos Municípios Capixabas. Tânia, muito bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite, né? Bom dia a todos que nos assistem. Que bom. Já deixo de antemão, né, o endereço para que todos acompanhem, porque são muitos dados importantíssimos para que você acesse tudo que a sua região tem de levantamento, né, registrado aqui nessa publicação recentemente lançada, porque traz um diagnóstico importantíssimo. Temos aí consolidação dos dados, né, sobre a questão de análise e cenários e também apontando tendências, obviamente. Mas, Tânia, acho que inicialmente, para quem não conhece a publicação, falar por que ela é importante, que diferencial que ela traz quando é lançada. Bom, nós trabalhamos com essa publicação já há 31 anos, né? Então, acho que hoje ela já é bem reconhecida aqui no Estado, né? Ela é bastante utilizada por gestores municipais, prefeitos, secretários de finanças, de planejamento, para quem estuda finanças também, né? Estudantes, professores, né? E para a população em geral, aqueles que têm interesse, né, nesses assuntos fiscais, né? Para olhar a arrecadação, como que os municípios gastam, como que eles arrecadam e gastam, né? Em saúde, educação, despesas com pessoal, custeio, né? O equilíbrio fiscal das cidades. Então, tem muita informação. É um anuário assim, bastante rico em informação. E acho que é interessante dar uma olhadinha, né? Principalmente quem trabalha com a administração municipal. Inclusive fornecedores, né, dos municípios também gostam de acompanhar a situação financeira das cidades com as quais eles trabalham. 30 publicações, 30 anos. Sim. Como é que você avalia, né, tudo que já foi mostrado, né, a cada publicação, né, do anuário, para que o retrato do Espírito Santo fosse sendo construído durante esse tempo, Tânia? É bem interessante, né, ter uma visão do passado, né, até hoje, né? Quando a gente começou a fazer essa publicação, a gente estava ainda no plano real, né? Então, aliás, o primeiro número que a gente fez, a gente colocou os valores em dólar, porque a moeda era tão... a moeda estava tão, assim, sem referência, né, que a gente acabou transformando os dados em dólar. E a partir do segundo número que a gente começou a usar o real. O que mostra justamente que a busca por refletir a realidade, ou seja, nos dados sobre a vivência dos municípios, porque esses índices, gente, fazem um balizamento, né, das administrações, de como os gastos estão sendo, né, executados, mas também de onde vieram, né, os recursos. Saber esse fluxo transforma decisões também, não é isso, Tânia? Exato, sim. Eu acho que monitorar os dados, acompanhar o que acontece, né, em cada cidade e no seu conjunto é muito importante, né, para as administrações, né? E a própria administração olhar os seus dados e monitorar o que está acontecendo em função da conjuntura que é tão volátil, né? Só para lembrar, quando teve o lançamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, também foi um momento que a gente acompanhou, a gente escreveu sobre isso, a gente mostrou ao longo dos anos os efeitos dessa lei, né? A retomada do planejamento fiscal que essa lei proporcionou aos municípios, né? Então, a gente vê ao longo desses 30 anos que teve, sim, uma evolução, melhorou, assim, o nível de profissionalismo de quem lida com o dinheiro público, né? Que bom. Ainda tem espaço para melhorar bastante, mas houve, sim, uma evolução. Tá? Tanto da legislação quanto do preparo dos gestores. Eu acho que isso teve, né? E teve muita contribuição também de outras instituições, né? Os tribunais de contas são muito importantes nesse processo, né? De estar junto da gestão, de acompanhar, de trocar informação.
né? Então, é um conjunto de evolução que teve no país, né, de 30 anos para cá, Sim. que contribuiu, né, a estabilização da inflação, né, a consolidação de várias instituições, né? Bem lembrado. E a gente vai ver que também, né, os reflexos, né, da economia nacional, né, não deixam de aparecer em momentos assim. E até te adiantando, né, que a gente tem aqui um panorama nessa última publicação, né, do Anuário Finanças dos Municípios Capixabas, um número que na série histórica foi destoando, mas um número positivo. E a gente vai te explicar tudo isso desde esse primeiro momento. Mas só para deixar claro, né, Tânia, entre tantos dados que o anuário traz, tem alguns ou algum que seja assim, olhar com ele com uma maneira muito especial ou de uma maneira principal? Eu acho que sim, né? Essa edição interessante é que ela analisa até o ano de 2024, que foi o ano que fechou o mandato, né? O mandato dos prefeitos de 2021 a 2024. E foi um mandato diferenciado, e isso a gente consegue olhar aqui nos números que estão no anuário, né? A gente vê que foi um mandato que investiu muito mais do que o mandato anterior, que foi de 2017 a 2020. Né? E esse último, por exemplo, a nível de investimento, foram 12 bilhões investidos nesses 4 anos pela soma dos municípios capixabas, né? E o mandato anterior havia sido de 6 bilhões, né? Estou arredondando os números, né? Mas a gente vê que houve condição de se investir o dobro, né? E aí, né, vão me perguntar por quê, Por quê? né? Exatamente. Por que essa diferença tão grande, né? Uma série de fatores, né? A começar pela pandemia, que em 2020 fez as prefeituras economizarem muitos recursos, né? 2020 e boa parte de 2021. Né? As prefeituras não podiam deixar as escolas funcionando, né? Houve uma paralisação do ensino, não se fazia nem evento cultural, né? Houve uma série de serviços que foram reduzidos nesse período, tá? E até o gasto com o pessoal, né? O pagamento de servidores ficou congelado até o final de 2021. Que isso foi uma contrapartida que o Congresso Nacional exigiu dos municípios do Brasil inteiro para que pudesse repassar um recurso de auxílio, né? Foi um auxílio financeiro para o combate da pandemia. Então, você junta assim, um dinheiro que chega e uma economia forçada. Isso proporcionou uma disponibilidade de caixa para as prefeituras. Então, eram recursos que estavam ali, né, sobrando, que não foram gastos naquele momento, mas que puderam ser investidos nos anos seguintes. Então, a partir do final de 2021, durante todo o ano de 2022, 2023 e 2024, foi mais assim, nos 3 últimos anos desse mandato, né, quase o mandato todo, houve um estímulo, né, forte para investimentos. Havia recursos, né? E entrou também dinheiro de operação de crédito, né? Algumas cidades tinham condições de buscar esse recurso, né, no mercado financeiro, então isso também contribuiu. Transferências que vieram do governo do estado ajudaram muito também nos investimentos, principalmente dos municípios menores, né? O município menor não tem tanta condição assim de obter crédito, né? Fazer operação de crédito para grandes investimentos. Então, as transferências estaduais foram importantes para esse grupo de cidades. Excelente. Até isso faz a gente entender como é que o município se mantém, né? De onde vem assim o seu dinheiro, vamos chamar assim para as pessoas entenderem melhor. Então, vem da própria arrecadação, vem de repasse do governo estadual, de repasse do governo federal e de outros fundos que tem essa obrigatoriedade de transferência, né, Tânia? Então, tudo isso vai compondo as finanças de uma cidade e a partir disso que a gente vê o que ela pode oferecer para o seu cidadão, né? Além de gerir os serviços que ela já tem, né, como ampliar isso em investimentos ou em outros novos serviços, né? Exatamente, né? O município ele tem uma composição de receitas, né? Tem aquilo que ele arrecada diretamente, que é o Imposto sobre Serviços, né? O ISS, tem o IPTU, né? As taxas, basicamente as principais são essas, né? É o ITBI, que é a transmissão de imóveis, também é do município. E tem um conjunto muito grande de receitas que vem do governo do estado e da União, tá?
E fora isso, tem outras receitas menores e tem as operações de crédito. Ótimo. Vamos começar então a destacar pelo menos alguns dados aqui já para a gente saber que o anuário nos aponta. Por exemplo, aí a questão, acho que dos investimentos sempre vai despontar, porque ele é já reflexo de tantas outras coisas, né? Sim, isso é verdade. Que números que aparecem assim como importantes na área dos investimentos? Então, o leitor que for consultar o anuário vai ver a tabela de evolução desses dados e também rankings, né, que mostram as cidades que mais investiram. Também tem um ranking per capita, que é bem interessante para você comparar uma cidade com outra, né, porque você divide o valor pelo número de habitantes. Então, é uma forma melhor de você comparar, né? E nesse ranking, a gente tem como maior investimento o município da Serra, se não me engano, 770 milhões de reais em 2024. Depois é Vitória. Depois eu tenho que olhar na tabela que eu não lembro muito bem. Mas por isso que o anuário é importante, para a gente poder acessá-lo, né? Exatamente. E justamente transmitir a você esse conhecimento dos números apontados. Vitória, depois é Cariacica com 300 milhões. Vila Velha está bem pertinho de Cariacica, né? 294 milhões. E Presidente Kennedy, que é um município tão pequeno, né? Acho que uns 13 mil habitantes, investiu 267 milhões. Então, é o quinto maior investimento no ano de 2024. Tá? Então, o anuário acho que mostra, né, como é que vem evoluindo esse recurso aplicado nos investimentos, assim como educação, saúde também. Tá? Então, houve, assim, nesse período, né, um crescimento da receita e também da despesa. Inclusive, um destaque da revista é mostrar que, em 2024, o crescimento da despesa foi mais forte que o da receita. Tá? Então, a despesa cresceu quase 14% e a receita cresceu quase 9%. Tá? Não houve déficit, assim, se equipararam, né? No total foi 25 bilhões e 700 milhões de receita e de despesa, ficou praticamente igual, né? Então, os municípios acabaram consumindo uma sobra de recursos em caixa, que foi acumulada nesse mandato da forma como eu expliquei. Sim, né? sim. E essa sobra de caixa ficou reduzida agora, né? Então, terminou o mandato com muitos investimentos e agora o que sobrou de recurso livre para investimento é bem menos do que havia antes, né? Assim, a situação fiscal ainda é bem equilibrada, né? Não há perigo, assim, de déficit, nem de atrasos de pagamento, nada disso. Mas agora o cenário muda, né? A economia está um pouco mais arrefecida, né? Então, a gente não vai poder contar com grandes aumentos na arrecadação. E esse é um período que os prefeitos já estão atentos, né? Estão calibrando aí suas despesas em relação às despesas para continuar havendo um equilíbrio, né? E uma certa capacidade de investimentos também para os próximos anos. Sim. E é justamente por isso, né, quando a gente falou ali no começo de tendências, são essas tendências que já são apontadas, inclusive, com base, obviamente, em números reunidos do último ano, mas o anuário já vem aí com uma tradição de observar as finanças dos nossos municípios há 31 anos. Nós vamos então no intervalo, tem muita coisa a gente comentar ainda com você, baseada numa publicação excelente, que é o convite para você também conhecer de perto quando acessa os endereços que a gente deixa aí de maneira ágil para você também lidar com os dados da sua cidade. Procura a sua cidade, vê em que ranking ela está. Obviamente vai variar dependendo do índice que você olhar, mas de uma maneira geral, toda essa interpretação de dados trazida aqui na nossa manhã com a convidada do nosso Em Destaque, a Tânia Vilela. Então a gente volta em instantes com esse assunto ainda mais apurado para você. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na sua manhã da TV Sim SBT, continuando a conversa com a nossa convidada dessa edição. Tânia Vilela, que traz para a gente, né, os destaques do Anuário Finanças Capixaba, a gente trazendo então essa publicação como convite para você também acessar e poder destrinchar onde você estiver, porque o acesso, inclusive, a esse conteúdo que está aqui fisicamente na nossa mão, mas ele tem aí o conteúdo eletrônico para você.
Isso aqui traz uma interpretação muito importante dos principais dados da saúde dos municípios do Espírito Santo. O Anuário Finanças dos Municípios Capixabas, então, traz essa radiografia já há 31 edições, 31 anos, o que mostra como nossos municípios conseguiram, sim, evoluir muito, mas desafios ainda também persistem para a gente poder, então, sempre ter uma análise onde atuar ou onde observar como a população que tem seus impostos recolhidos para uma aplicação no bem comum, no avanço social, no desenvolvimento. Tânia já nos explicou, então, muitas abordagens, né, na primeira parte da nossa conversa, e a gente tem muitos dados a comentar também. A gente estava até folheando aqui no intervalo, né, Tânia, o anuário, que ele é realmente, assim, importantíssimo. E acho que a gente precisa destacar para você aonde observar ainda mais os desafios, né, a questão que faz com que os municípios ainda precisem ter aquele olhar especial e cuidado para que não haja, obviamente, retrocesso, né? E aí, Tânia, o que a gente traria aqui como um destaque para o nosso telespectador? Falando em destaque e desafios, né? Eu acho que a gente tem o seguinte desafio em primeiro lugar, né? Até 2024, a gente teve um crescimento econômico que não foi assim, né, excepcional, mas houve, né? O PIB brasileiro cresceu, foi mais de 3%, né? Acho que 2024 foi 3,4%. Então, isso ajudou na recuperação de várias receitas, né? Inclusive do ICMS, né? São 2 anos de crescimento um pouquinho acima de 3%, então teve uma recuperação das receitas, né? Receita estadual, receita federal, isso tudo vem para os municípios. E agora os desafios na área da economia podem ser maiores esse ano, né? Então já tem projeção indicando que o PIB já não vai ser mais de 3%, pode ser de 2,2%, né? Vamos ver. Geralmente as projeções também não acertam sempre. Exato. Elas são mais conservadoras e têm sido nos últimos anos mais conservadoras, né? Mas acho que é um ponto a se ter muita atenção, que é a questão do crescimento econômico, que afeta as receitas, tá? O outro ponto de atenção é com os gastos, tá? Os municípios, a gente verificou que houve um crescimento muito forte dos custeios, né? Então, o que são as despesas com custeios? É a despesa que o município tem com a manutenção dos serviços e da cidade. Então, por exemplo, limpeza urbana é custeio, iluminação pública também, toda a manutenção dos postos de saúde, compra de medicamentos, a manutenção das escolas, compra de merenda escolar, né? Tem até todo o cuidado com a zeladoria da cidade, né? Conservação do asfalto, né? Então, como foi um período que ocorreram muitos investimentos, esses investimentos acabam gerando um custeio maior, tá? E tem também uma tendência de terceirização dos serviços. Muitas cidades estão optando por contratação de serviços terceiros ao invés de aumentar o quadro de servidores fixos. Isso dá mais flexibilidade para a administração e muitas vezes consegue-se também contratar serviços mais especializados que dentro, às vezes, do quadro da prefeitura você não conta com tudo que é necessário, né? Correto. Então, tem essa tendência de crescimento dos custeios, não só pelos investimentos, mas como uma forma de gestão, né, e de contratação, tá? Então, em 2024, a gente observou que, pela primeira vez, a despesa com custeio, ela superou o gasto com pessoal. Nossa. Tá? Em 1 bilhão e 800 mil, mais ou menos, né? Deu 10 bilhões e pouco de custeio e quase 10 bilhões de pessoal, tá? O gasto com pessoal, que costuma ser a maior despesa das prefeituras, ela, em 2024, ela teve um crescimento mais comedido, tá? Acho que foi de 5% ou 6%, mais ou menos, né? E por que isso aconteceu? Porque também os municípios, principalmente os municípios com menos de 156 mil habitantes, eles se beneficiaram da desoneração das obrigações patronais. Né? Não sei se os ouvintes vão lembrar que em 2023 teve um debate sobre desonerar 17 setores da economia. Sim. Eles já estavam desonerados, o governo federal gostaria que eles voltassem a contribuir com a folha de pagamento, né, para o INSS, da mesma forma que o restante da economia. Aí houve um embate ali com o Congresso, né? O Congresso quis prorrogar essa desoneração, né? Aí o Supremo Tribunal entrou para fazer a conciliação
E o Congresso acabou aprovando uma lei que incluiu esses municípios. Também, tá? né? São municípios com até 156 mil habitantes e que têm um regime de previdência ligado ao regime geral, ao INSS. Tá. Então, eles deixaram de pagar 20%, né, de obrigação patronal sobre a folha de pagamentos, passaram a pagar 8%. Tá? Então, isso é um baque assim, nas finanças da União, né? E conseguiu-se um acordo para que eles voltassem a pagar isso paulatinamente. Então, em 2025 já vai ter um aumento, eu acho que foi de 8% para 10%, depois vai para 12%, até chegar nos 20% novamente. Então, os municípios... Se eu não me engano, né, a primeira decisão dessa desoneração também foi por causa da pandemia, né? E aí, a partir disso, que teve o outro movimento de que os setores, por causa do impacto econômico, né? Sim. Dos fechamentos, enfim, que os municípios também tivessem adesão a esse ponto. E depois do fim, né, declarado da pandemia, que isso fosse voltando. Inclusive, o debate dos 17 setores foi enorme ainda, até agora há pouco, né, no Congresso. Foi em 2023 e até entrou em 2024, acho que ainda tinha os acertos para fazer nisso. E por isso que os municípios entram numa gradação para voltar ao patamar anterior. Né? No período da pandemia, teve alguns benefícios assim, para as empresas, né? Mas essa desoneração de 2023 já é um outro tema, tá? Já é diferente daquele período. Mas o que vai acontecer agora em 2025 é que isso vai ser mais uma pressão para o aumento do gasto com pessoal. Então, pode ser que o desempenho desse item do gasto já seja mais forte do que foi em 2024. Então, é mais um ponto de atenção, mais um desafio, né, para as prefeituras. Então, nós falamos de dois desafios. Custeio, né? E pessoal. O crescimento econômico, que pode arrefecer um pouco, esses gastos que cresceram e o pessoal vai continuar crescendo, né? Vai retomar o seu crescimento. E o terceiro desafio é a reforma tributária. Né? Então, as prefeituras vão ter que até o final desse mandato, elas vão ter que entender como que isso vai afetar cada cidade, né? Como é que eles vão trabalhar com dois sistemas, né, de tributação distintos que vão estar funcionando paralelamente durante um período. Né? Então, tem toda uma transição aí, se preparar para essa transição. É outro grande desafio. Porque a formulação, né, dos impostos, como eles serão recolhidos e como eles serão repassados também, né, tem toda essa transformação. E a tendência é que haja redução, né, nesse repasse para, ao longo do tempo, obviamente, não se comparando com o que a gente tem hoje, porque o sistema vai mudar totalmente, né? Muda bastante. É até difícil de prever, né, os impactos, né? Mas tem uma fase aí da transição que vai levar em conta o que as cidades e os estados já recolheram, né? Vai ter uma parte aí da distribuição que vai tentar manter a proporção média, né, dessas cidades e estados em relação ao arrecadado desde 2019 a 2026. Então, vai ter uma média dessa arrecadação, a proporção disso no total, para que as cidades consigam receber mais ou menos aquilo que elas já têm. Né? O objetivo da reforma é não causar impactos muito abruptos. Então, é tentar manter uma média. Mas, inevitavelmente, algumas vão ganhar e outras vão perder. Mas tem algumas curiosidades também, né, Tânia, que por exemplo, Presidente Kennedy, nossa cidade no litoral sul do estado, é uma das que aparece não só no nosso ranking do estado, mas no Brasil, como uma das cidades de maior arrecadação per capita, é isso? Exatamente, né? Destoa, né, no Brasil todo. De uma maneira muito grande, né? Acho que é R$33 mil por habitante. Exatamente. Né? Enquanto que, vamos ver, a média do estado... Se o primeiro lugar é Presidente Kennedy com R$33 mil, arredondado, tá, gente? O segundo lugar, que está em Anchieta, não é nem metade, né, desse dado, né? 12 mil. 13.700. Aí vem Itapemirim com 12.800. Exatamente. Né? Enquanto que a média do estado é de R$6.270 por habitante. A média é 6 mil. A média dos municípios capixabas. A média é 6 mil. Então, você vê, Anchieta e Itapemirim já é o dobro da média. E o presidente Kennedy já é mais que o dobro de Anchieta.
É que é uma cidade com poucos habitantes. Tem um contexto para isso, né? São apenas 14.600 habitantes e uma tem uma arrecadação receita de royalties elevada. Então, Exato. acaba que o presidente Kennedy desponta até no Brasil, né? Todo ano é o município com a maior receita per capita. Exato. E quando você tem maior receita, você também tem a maior despesa per capita também, né? Quando você vai ver os indicadores de educação, saúde, né? Você vai ver que municípios que têm as receitas mais baixas também têm as despesas per capita mais baixas, né? Tem muita despesa vinculada à receita. Também, né? Por exemplo, saúde e educação, né? Tem um vínculo ali, né? 25% tem que ser gasto na educação, né? A saúde é 15%, os municípios gastam até mais de 15%, né? Aliás, a participação dos municípios no financiamento da saúde do país é muito grande. Tá? E as pessoas podem considerar que nem tanto, né? Mas então está aqui os dados para provar. Até. É maior que os estados. Que excelente saber disso. Então é toda essa explicação que aparece numa publicação assim. Ah, Fábio, mas esses números, né, são tão difíceis de ter compreensão. Mas é por isso que um espaço como esse é importante, porque trata do dinheiro, como a gente falou, né, do recolhimento do tributo, do imposto, né, queira dar o nome que for, mas é esse recolhimento e a aplicação dele naquela vivência no município. A gente está falando aqui de dados que estão reunidos dos 78 municípios do Espírito Santo, tabelados, destrinchados, né, fazendo os comparativos necessários, né, dentro de cada área aqui, para que a gente saiba onde os nossos municípios sim avançaram e avançaram bastante, onde há os desafios, como inclusive a diretora nos pontuou aqui, que são importantíssimos. A questão, né, do custeio e do pessoal. O pessoal que sempre foi, historicamente, já teve um capítulo muito grande, ou alguns capítulos, né, de cidades que não conseguiam pagar seus funcionários. Né? Então, baseado nos contextos aqui apresentados, óbvio que a gente avançou e esse é um ponto de louvor, mas não podemos descuidar. Não é isso, diretor? Acho que para encerrar é isso, né? Saber onde chegamos para manter e avançar ainda mais. Exatamente. Que excelente. Então, o Anuário vai estar atento com tudo isso e muito mais para você, viu? Essa é a publicação que você sabe que está aí, então, disponível e acesso digital para você. As interpretações, a gente tem canais como esse para poder levar, então, ao nosso público capixaba. Inclusive, parabéns por liderar uma publicação assim, Tânia, e leve isso, né, como também um incentivo para toda a equipe continuar empenhada em traduzir tantos números para a gente. Ótimo. Até quero agradecer a equipe toda, que está sempre bastante empenhada lá no gerenciamento desse banco de dados, né, nas análises. Excelente. É bastante importante. Que bom. Parabéns, novamente. Obrigada. Que bom. A gente agradece, então, a você. Depois de uma conversa tão produtiva como essa, a gente sempre tem aquele espaço aqui no Em Destaque para falar do Espírito Santo, sobre as questões que temos de avanço, mas então consolidar ainda mais o nosso desenvolvimento, como inclusive o Anuário é uma referência para o gestor público, para a iniciativa privada, para nós enquanto cidadãos. Ficamos por aqui então, agradecendo a sua audiência, agradecendo também a Tânia mais uma vez e obrigado então por nos acompanhar no Em Destaque. Mas volte no nosso próximo programa também. Até a próxima, um bom dia.